Oi, amadas, tudo bem? Amadas, você sabia que eu gravo vídeo desde 2023 de mentira? Agora é 2025. Faz um ano que eu tô gravando vídeo de mentira, né, mãe? E aí, Fran? Hã? Fala aí. Amada, eu decidi comer ovo de Páscoa. Olha, o Efraim ganhou ovo de Páscoa, amada. Tô com esse dente aqui inchado, amada, ó. Meu dente tá doendo. Bom dia, como que vocês estão? Estão bem? Ó, pode ver que tá um pouco inchado, ó. Aqui desse lado, ó. Vou colocar um cafezinho aqui pra tomar. Olha minhas plantinhas. Tá vendo? Coloquei uma linguicinha aqui no fogo aqui. Aí, ó. Cuidado, Efraim. Tá quente aqui, não vai pra lá. Ó. Daqui a pouco é hora do almoço, né? Ela precisa urgente da sua ajuda, Carol. Luz no quarto, amada. Luz no quarto. Ali tem minha baguncinha de crochê. Que eu deixo ali. Olha, Bebs, ela tá com roupa de astronauta? Você queria ajudar a voar na lua com balões? Mamãe. Olha, a antena tá caindo, mas a Bebs continua voando. E vocês, amadas, como é que vocês estão? Café. Você vai se transformar. Tô vendo que chegou inscrito novo aí, né? Tá quente, mãe. Só um pouquinho, Efraim, que eu não gosto que você tome muito café, não. Porque eu não gosto de dar muito café pro Efraim, não, amada. Mãe, tá quente? Tá quente, cuidado. Aí chegou, Eu não quero, chegou mãe. inscritos novos, que Deus abençoe. Não gostei. Eu não sei o que eu vou fazer, qual tapete que eu vou começar. Não. Faz tapete pra mim. Amara, que eu tô assistindo umas coisas mais. Carrinho, olha lá, o Efraim tá assistindo carrinho. Eu vou assistir cair aqui. Olha que minha mãe ganhou, não comprou na Shopee. Pulseirinha. Na verdade, isso daqui é pra gente botar no pescoço, né? Não é nada, é pra pôr no braço. Eu quero, eu tenho. Mercado Livre traz de volta. Beleza livre. Eu quero. Amadas, eu tava cantando. Tava ensinando meu canal de mentira a cantar. Eu joguei muito Sonic, eu acho que, sei lá, Ah, Sonic do que Mario, viu, galera? E hoje estamos aqui com o Trail. Domingo nós fomos lá na casa do Dani, do meu irmão Dani. Olha aí, ó. Eu amei ter ido lá. Fui ver o Ravi, meu sobrinho, que nasceu, né? E vai fazer alguns meses já que ele tá, né? Graças a Deus. E era pra me ter gravado pra vocês, mas a próxima vez eu vou gravar. Pra porque vocês verem o Ravi. eu tava com o celular da minha mãe. É. E eu não deixei ela gravar. E a ponte do Sonic. Eu não deixei, porque eu tava mexendo nas fotos, fazendo uma fotinha pra mãe do Ravi. Nova ponte do Sonic. Mas a próxima vez eu vou gravar pra Não vocês vai! verem. O Ravi é uma fofura, amada. Um príncipe. Ele é Igual o forte. Efraim, é um príncipe. Ele é forte. Ele é forte. Ele é forte. Amadas, ele é forte. Bem forte. Ele tem mais do que eu, ele tem mais do que eu.
um mergulho frontal para quebrar o vidro. E é claro, eu vou quebrar Não algo sei qual linha eu pego. Eu tinha fazido um negócio ali. Aqui, ó. também. Isso. Com a caixa. Aí o Efraim veio aqui e derrubou tudinho. Aí não deu mais pra colocar. Eu deixei assim mesmo. Aí eu não sei se eu faço um tapete de banheiro com essa linha. Fazer ele pela janela do carro sem girar já é muito difícil. E com essa. Então eu vou tentar Com por essa. isso aqui. Mas eu acho que eu vou fazer um tapete de banheiro. Agora vamos ver se o Brandon consegue pilotar Com aquelas duas linhas. Olha pra mim. Vai cair sem fazer nada. Então, amadas, eu tinha falado pra vocês do regime Faz um giro por um galho. que eu tava fazendo mesmo, amadas, regime. Mas eu vou voltar de novo. Não que eu parei de fazer, eu tô fazendo, mas... a gente não pode parar, né? A gente tem que continuar. Olha lá o dia, como tá bonito. Eu já quebrei um galho antes. Mãe, você consegue botar eu numa escola de balé? Beleza, última chance. Tá vendo, amada? Agora vamos voltar pra dentro. Tá bonito o dia. Então, amada, eu emagreci um pouco, viu? Tá falando pra vocês que eu tava fazendo regime. Eu emagreci um pouco, graças a Deus. Vou saltar e chutar o Brandon. Não dá mais primeiro. Fiz essa bolsinha de crochê no dedo. Precisamos derrubar ele. Aí. É isso, chegou sua hora, Brandon. Fica tranquilo, eu sou profissional. Tem essa agulha aqui, mas essa agulha é pra fio maior, fio mais grosso, né? Esses fios que eu tenho aqui é mais fino do que essa agulha aqui. Vai ter que fazer melhor que isso. Vem, se prepara. Nem o Brandon preferido na gravação desse vídeo. Pegar uma agulha aqui pra começar um tapete. E o Sonic joga basquete. Começar um tapete de banheiro. Acho que eu vou fazer o meio dele Ele faz o mortal dentro com do essa aro cor que vou aqui. tentar aqui. Essa doeu. Seja a bola. Com essa daqui, ó. Pegar meus anéis. Pegar meus anéis. Número 6, o Sonic faz um salto mortal em Essa agulha aqui, amada, eu não uso muito não. Só uso quando eu não tenho outra. jeito de fazer Essa isso. daqui. É, Porque ela é ruim pra trabalhar. Eu uso mais essa e uma verde que eu tenho. Falar nisso, eu tenho que comprar agulha pra mim. eu flutuei e girei igual tênis. Agora que eu estava pronto, eu perguntei se eu podia dar o salto mortal do Sonic. Mas disseram não. Eu estava tão chateado. Eu precisava aceitar esse tudo. Eu dirigi 2 horas de volta para academia pensando no plano B. Passo 1, flutuar. Passo 2, tela verde. Passo 3, dar o salto. Olha lá, perigo de colocar um anel e não tirar mais. Tá vendo? Consegui. Agora eu vou colocar. O Sonic dá um salto para deslizar na árvore. Primeiro eu preciso de Vamos lá, algo pra deslizar. fazer Aí isso pensei daqui. nos trilhos que esses skatistas usam. Mas o problema, sapatos normais não escorregam. Então eu comprei específicos para fazer isso. Eu estou pronto. Eu comecei com um só bloco, mas eu não fazia ideia do que eu estava me metendo. Essa é de longe a manobra mais difícil que eu fiz em toda a minha vida. Depois de tentar diversas configurações e muitas tentativas, na verdade foram mais de 200, que eu me senti derrotado. Mas nunca desisti.
Eu tentei uma última configuração no trampolim. Oh, a gente consegue. O quê? Eu consegui. Só faltam mais 3. E nesse aqui o Tails lança o Sonic e o Knuckles em saltos mortais. Felizmente, o Bob vai ser o Tails e vai me lançar em um salto mortal. Bora lá, Bob. É bom você não me soltar. Eu tô bem. Qual é? Tirei demais. Mais um concluído. No número 9, Knuckles dá um soco em uma árvore, dá um salto frontal e entra em um mergulho. Vamos lá! Ele parece o primeiro truque, mas é mais difícil por 3 razões. 1 é mais alto. 2 é mais largo. E 3, eu tenho que passar pela cabeça por 2. Vou ver um livrinho aqui pra me ler uma palavra aqui pra vocês. Ai. Todos os outros quebraram. E se eu não conseguir agora, eu nunca vou saber o que tem na caixa. Olha só isso aqui. Cada dia que passa, a Pop Speak está ficando mais próxima. Eu não acredito que eu consegui. Vamos lá. Agora, Vou ler aqui, ó. quando o Sonic se esquiva de laser fazendo um chute de Esse livro é Bem-vindo à Igreja Família. Vou ler aqui. As vitórias da cruz e temos direito. As vitórias da cruz que temos direito. Mas foi ele transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras fomos sarados. Isaías, né? Aqui tá falando assim, pelas suas pisaduras fomos sarados, né? O castigo que nos trouxe a paz, né? Jesus morreu na cruz por nós, né? E ele sofreu ali naquela cruz por nós, pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades, né? Deus enviou o filho dele para morrer por mim e por você, mas ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, ele trouxe a paz, ele trouxe a esperança, ele trouxe a vitória para mim e para a sua vida, né? Mas foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Nós fomos sarados, amado. Nós fomos sarados, né? Se hoje a gente estamos transformados, se hoje a gente bebia, a gente não bebe mais. Se hoje a gente, antes a gente pecava, a gente não peca mais, é porque nós fomos sarados, né? Jesus nos sarou, né? Com o amor dele, né? Com o poder dele, né? Que só ele, né? A Bíblia fala assim que quando Jesus estava se batizando, veio uma voz do céu e dizia: este é meu filho amado, a quem tenho me comprazo. Então, o que quer dizer me comprazo? Deus teve prazer em Jesus, pelo que Jesus estava, Deus tinha prazer em Jesus, né? Porque ele era um filho muito amado, né? Um filho que foi escolhido para morrer pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades, né? O castigo que nos trouxe a paz estava sobre si, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados, né? Então, se hoje nós alcançamos a misericórdia de Deus, de nós não beber, se muitas pessoas vão para a igreja e se afirma na presença de Deus, e ela é transformada, ela não bebe mais, ela não faz mais coisa errada, né? É pela morte da cruz, né? Que Jesus morreu na cruz, Jesus libertou, Jesus liberta.
das iniquidades, dos pecados, né? Então, se hoje eu sou uma nova criatura, amada, porque antigamente eu dançava forró, sabe? Eu dançava funk, sabe? Eu eu bebia, né? Falar que eu fui santa é mentira, eu não fui santa. Jesus me transformou, sabe? Porque se hoje eu não faço mais, não é porque eu decidi que eu não queria só isso, não foi só isso. Foi mais, né? Foi a morte da cruz que me transformou, né? E Jesus ressuscitou, né? Mas Jesus morreu pelas nossas iniquidades, pelos nossos pecados, né? Mas ele ressuscitou, né? E ele trouxe a esperança ao cativo, né? Ao oprimido, né? Ele trouxe a libertação para o seu povo, né? E quem é o povo de Deus? É nós que estamos ouvindo a palavra de Deus, né? Tava lendo uma palavra ontem e aí tava escrito assim lá em Salmos, né? Então eu me satisfarei de pela manhã olhar e ver a sua semelhança, né? Então, o que esse salmista estava querendo dizer? Que ele era satisfeito, que ele estava satisfeito em acordar e ver a semelhança de Deus, porque a Bíblia fala assim que Deus falou: faça o homem conforme a nossa conforme a imagem e semelhança, a imagem e semelhança, nossa imagem e semelhança, né? Quem era a semelhança? Era de Deus, né? Era de Deus, né? E Deus fez eu e você a imagem dele, semelhança dele, né? Então, você é semelhança de Deus. Sabia? Você é semelhança de Deus, né? Então, o salmista ficou feliz em acordar de manhã e ver a imagem e semelhança, porque quando nós olhamos no espelho e nós vemos o nosso rosto, a nossa vida, nós somos semelhança de Deus, né? Por isso que é importante você sempre se achar bonita, sempre se achar bonito, porque você é uma imagem de Deus, né? Deus projetou você, Deus fez você com amor, com carinho, né? Antes de Deus formar o mundo, antes de Deus formar o homem, né? A mulher, né? Porque a Bíblia fala que a mulher veio da costela do Adão, mas não deixa de ser imagem e semelhança de Deus, porque Adão é a imagem e semelhança de Deus, e Deus fez a mulher da costela de Adão. Então nós somos imagem de Deus também. Então, nós somos um povo escolhido por Deus, né? É importante sempre você se achar bonito, você se achar bonita, né? Porque você é imagem de Deus, você é semelhança de Deus, né? E grande é o amor que Deus tem pelo homem, grande é o amor que Deus tem pela mulher, grande é o carinho que Deus tem por nós, né? Porque você teria coragem de dar o seu filho para morrer na cruz por alguém? Ninguém. Entendeu? E ele deu, o nosso Deus, né? Deu, né? Que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus deu o filho dele para morrer na cruz por nós, né? E ele deu o filho dele, né? Que amor é esse, né? Tem um louvor que fala assim: que amor é esse? Graça inalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Sua vontade é boa, perfeita, agradável para mim. Então, a vontade de Deus é boa e perfeita e agradável, né? E que amor é esse, né? Graça inaculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Ele fez isso por mim, por você, sem interesse, sem querer nada em troca, né? Ele fez isso por mim, por você. Ele enviou o filho dele para morrer na cruz, por mim, por você, né? E ele morreu ali e ele ressuscitou, né? E muitos não compreendem, né, a morte do Senhor Jesus, né? Mas era necessário, né? Era necessário ele ter enviado o filho, Deus enviado o filho dele para morrer na cruz por nós, né?
o amor de Deus foi tão grande por nós que ele fez isso por nós, né? Então eu e você não teria coragem de fazer que nossos filhos morressem ou até mesmo nós morresse por alguém, mas ele fez isso por nós, porque grande é o amor que ele teve por mim e por você, né? Então, amada, é só bênção, só vitória, né? Quando Deus, ele quando Deus enviou o filho dele na cruz, né? Ele ressuscitou e trouxe aí trouxe a bênção e a vitória. Então é só bênção, só vitória para mim e para a sua vida. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre si e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados, né? Deus é maravilhoso, amado. Deus é maravilhoso. Deus cumpre, né? Tudo aquilo que ele fala, ele cumpre na minha e na sua vida, né? E o salmista disse: então eu me satisfarei de ver, de ser a sua semelhança. Então ele ficou satisfeito que quando nós olhamos no espelho, nós viemos, quando você vê você no espelho, você está vendo a imagem de Deus. Você é a imagem de Deus, entendeu? Você é escolhido de Deus, entendeu? E que você venha ficar feliz, porque você tem a imagem de Deus na sua vida. A mãe tá fazendo um linguiça lá, Efraim. Espera aí. Deus é maravilhoso, amado. Deus é maravilhoso. Deus sabe todas as coisas. Deus é aquele que não escreve certos por linhas tortas, mas escreve certos por linhas retas. Deus abençoe sua vida. Deus venha te dar muita força, muito ânimo. Se você é novo ou nova aí no canal, se inscreva no canal aí, deixe um joinha. Dois, três. Dois, três. Dois. Se inscreva no canal aí, deixe um joinha. Dois, três, quatro, cinco. Agradecer a Deus pela sua misericórdia, pelo seu amor que ele teve por mim e por você. Agradecer a Deus por mais um dia de vida, né? Sermos gratos a Deus, né? Que Deus é fiel, amado. Deus é fiel. O salmista disse: me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor, né? Então que nós possamos ficar felizes de ir para a casa do Senhor, né? Se você nunca foi para alguma igreja evangélica, procura uma igreja evangélica, vai para a igreja, busca a presença de Deus, né? Porque Deus é maravilhoso. Deus, ele enviou o filho dele, né? Então, o que Deus pôde para fazer e para mim, por você, ele fez, né? Mas ainda ele opera maravilhas, né? Ele opera maravilhas. A Bíblia fala de um cego que ficava clamando: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E ele ouviu o clamor daquele cego, né? E ele curou aquele cego. Então, todo aquele que pede, né, para Deus algo, recebe. Todo aquele que busca, recebe, né? E tem muitas pessoas aqui nessa terra que, se não recebeu nada ainda,
da presença de Deus, assim, com certeza você já recebeu, que Jesus morreu na cruz por você, mas se você tá pedindo algo para Deus, uma cura, um milagre, ainda você não recebeu, tenha certeza de uma coisa, que naquele grande dia Ele fará por mim e por você. Porque a Bíblia fala assim que os nossos olhos, toda lágrima Ele vai enxugar, né? Então o choro pode durar uma noite, mas a alegria veio pelo amanhecer, né? Então, naquele grande dia, o coxo vai andar, né? O mudo vai falar, o cego vai enxergar. Ele opera maravilhas aqui nessa terra ainda. Mas é necessário que a gente busque a presença dele, porque naquele grande dia a gente vai muitas coisas que acontecem que a gente precisa, que a gente quis e ele não fez milagres, né? Não porque ele não tem poder, ele tem o poder, mas tudo tem um tempo, né? Tudo tem um tempo. Eu tenho um problema, amadas, também, sabe? Eu tenho um problema assim que pro médico não tem mais jeito, mas eu sei que para Deus tem jeito. Que se Deus não quiser me curar aqui, Deus vai me curar naquele grande dia. Eu creio, entendeu? E nem por isso eu desanimei de estar na presença de Deus, nem por isso eu deixei de estar na presença de Deus, né? Nem por isso. A gente tem que servir a Deus não por aquilo que Deus ele tem o poder de fazer sobre as nossas vidas, mas sim porque ele enviou o filho dele para morrer na cruz por nós e os nossos pecados foram transformados em santidade. Porque se aquele que bebia, se está firme na presença de Deus, Deus liberta e já não bebe mais. A Bíblia fala que em Salmos, que o salmista disse, eis o meu libertador. O Senhor é aquele que liberta nós, entendeu? Tem coisas que eu oro e eu peço para Deus, Deus faz. Tem coisas que eu peço para Deus e ainda Deus não fez, mas eu sei que naquele grande dia Ele vai fazer por mim, entendeu? Você já comeu pão, Efraim? Mas você já comeu pão já, agora espera o almoço. A mãe tá fazendo a carne. Tem arroz pronto na geladeira, só esquentar. Daqui a pouco a mãe vai esquentar. Então, amada, não é por isso que a gente tem que desanimar. Só pode comer entendeu? pão com açúcar, mãe. Você não tem nada? Não, você vai esperar o almoço. Então, amada, não é por isso que a gente tem que desanimar. Porque luta, problema, todo mundo tem. Sabe? Quem não tem problema, quem não tem luta, quem não tem enfermidade, todo mundo tem. Agora tem pessoas que não quer deixar de ir para a presença de Deus porque tem um problema e muitas das vezes tem um problema na sua casa, tem um problema na sua vida e quer deixar de servir a Deus, assim, quer deixar de ir para a casa de Deus, né? E tá errado, né? A Bíblia fala da sua cruz, né? Que nós temos que pegar a nossa cruz e seguir Jesus, né? Qual é a sua cruz? O seu problema, a sua diversidade. E seguir a Jesus. Porque a Bíblia fala que que nós temos que carregar nossa cruz e seguir a Jesus. Aí tem pessoas que não querem carregar a sua cruz, não querem carregar os seus problemas para servir a Jesus e tomar sobre vós o meu jugo, né? E aprendei-vos de mim, porque sou manso e humilde de coração. Aí tem pessoas que não querem ir para a casa de Deus. E quando você tem um problema, você vai para a casa de Deus, você crê em Deus, você ouve as palavras de Deus, você aprende as palavras de Deus, o seu problema fica leve, as suas adversidade fica leve. Você não sente mais tanto aquele problema, entendeu? É totalmente diferente, entende? Por isso que é importante a gente seguir a Jesus, por isso que é importante a gente estar na casa de Deus, né? Porque você vai ouvir a palavra de Deus, vai sair transformado, né?
Então é necessário a gente estar na presença de Deus, né? Porque buscar Deus não é bobagem. Buscar Deus não é meninice, né? O salmista disse: me alegrei quando me disseram, vamos para a casa de Deus. Então, quando disse para esse salmista, ele se alegrou no seu coração. Então, que venha ter uma alegria no seu coração, na sua vida, porque você vai buscar a presença de Deus, né? A gente fica muitas das vezes felizes, porque nós vamos passear, vamos para uma praia, vamos para um shopping, vamos comer uma carninha, vamos comer fora, vamos fazer um churrasco, comer um bolo e ir para a casa de Deus. Será que eu e você estamos felizes verdadeiramente? Será que eu e você estamos buscando a presença de Deus verdadeiramente, assim, com felicidade no nosso coração? Isso eu preciso a cada dia, né? Porque a palavra de Deus é lâmpada para as nossas vidas, ela é luz para as nossas vidas, ela ilumina a gente. E não é só o que eu tô falando para vocês, não. A palavra de Deus é como uma espada de dois gumes. Ela corta primeiro para mim, para depois ir para vocês. Entendeu? Então hoje Deus está falando para mim também, me alegrar quando nós fomos para a casa de Deus, quando nós fomos para a casa do Pai, né? Porque a casa do Pai é totalmente diferente do que as coisas desta terra, né? Então nós temos que se alegrar, né? Então vamos buscar a presença de Deus, amado. Vamos buscar a presença de Deus. Vamos se alegrar na presença de Deus, como esse salmista. Me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Muitas das vezes a gente... Ontem mesmo quase eu não ia para a igreja, porque meu dente estava doendo. Eu nem ia para a igreja, mas mesmo assim eu fui buscar a presença de Deus. Aí quando chegou lá, meu dente ficou travando de doer. Quase eu ia vir embora, mas não vim. Fiquei lá. Quando foi ontem, aí meu esposo cuidou de mim, dando de pirona pra mim, né? Deu uma melhorada. E é assim, amada. E é assim a gente vai seguindo, né? Que Deus é maravilhoso, né? Que Deus, ele vai dando força pra gente, vai abençoando as nossas vidas. E a gente não perde nada de estar na casa de Deus. A gente só tem a ganhar. A gente só tem a ganhar, amada. Estar na casa de Deus. A gente não perde nada. Então, amada, eu vou deixar vocês aí. Um grande abraço. Um grande carinho. Que Deus abençoe a vida de vocês. Tá? Um abraço para vocês. Me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Oi, amadas, eu tô lá no meu quarto fazendo um calendário.